A história da fundação da empresa Nintendo é mais antiga do que se possa imaginar, até porque ela está em atividade desde o século XIX. E como qualquer empresa que existe há mais de um século, muita coisa mudou. Os pivôs foram feitos, as crises econômicas existiram, e assim como ela viu falhas no lançamento de produtos, também viu muitos sucessos em outros. Com sua linhagem secular, a Nintendo viu toda a história dos videogames e é a única fabricante de console a lançar consistentemente um sistema para cada geração de console de videogame. Se vocês estão a fim de conhecer a história de uma das empresas de games mais importantes de todos os tempos, então fiquem aqui com a gente para acompanhar toda essa trajetória sublime da Nintendo. E já aproveita e dê aquela força se inscrevendo, deixando o like e ativando o sininho para ir acompanhando todo o nosso conteúdo. Pouca gente sabe, mas antes de ser uma grande empresa multinacional do ramo de videogames e produtos eletrônicos em geral, a Nintendo era uma pequena empresa que produzia baralho de cartas artesanal, chamados de Hanafuda. Mas antes disso, temos que voltar um pouco mais no tempo, onde a história da Nintendo já estava sendo escrita, mesmo que de forma indireta, pelo missionário português Francisco Xavier. O Santo Francisco Xavier. Calma, muita calma nesse momento. Eu sei que para vocês deve soar estranho mencionar um jesuíta canonizado no meio da história da Nintendo. Mas como diria o velho sábio, às vezes certas diferenças acabam tendo suas origens interligadas. Os séculos XV e XVI foram uma época de grandes expedições e consequentes descobertas. Após a chegada ao Brasil em 1500, os portugueses navegaram para o Japão. Em 1512, durante o reinado de Dom Manuel I, chegam notícias de que existiria um arquipélago na região onde o mercador italiano Marco Polo, na sua longa viagem pela China em 1291, tomara conhecimento, e que era chamado Cipangu ou Jipenkuou, que significa local onde o sol nasce em chinês. Bom, de fato não era lenda como pensavam os contemporâneos do famoso mercador. Na época, os japoneses viviam isolados pelo fato do país não ter ligação por terra com nenhum outro, e só tinham contato com a China e Coreia, de onde receberam fortes influências culturais, como a escrita, o cultivo do arroz e o budismo. Mas a informação que o Ocidente tinha do Japão ainda vinha de mercadores, que tinham circulado pelo continente chinês. O próprio Marco Polo descrevia o Japão como uma ilha grande, de uma riqueza incalculável, onde habitam indígenas de pele branca e de boas maneiras. A descrição deixava o novo país envolto numa névoa de fabulosas riquezas, e quando Cristóvão Colombo descobriu o Haiti em 1492, estava convencido de que tinha chegado ao misterioso Cipangu. Já em 1540, as informações sobre o Japão estão mais claras, pois barcos japoneses ancoravam nas pequenas ilhas de Liampo, na costa chinesa, e lá tinham contato com mercadores portugueses. Ancoravam ali também barcos chineses de junco. Contudo, o primeiro contato que os europeus tiveram com o arquipélago japonês ocorreu em 1543, no 12º ano da Era Tenbun, onde 3 marinheiros portugueses de nomes Antônio da Mota, Francisco Zeimoto e Antônio Peixoto estavam a bordo de um junco chinês que partiu da colônia portuguesa de Macau, no sudeste da China. O navio mercantil foi retirado da rota por uma tempestade e com isso os ventos o levou para noroeste. E em 23 de setembro daquele mesmo ano, a embarcação chegou à ilha de Taneshuma, que atualmente se chama Tanegashima, na província de Kyushu, no sul do país. Na ocasião, eles foram vistos com olhares de curiosidade, pois foram os primeiros europeus a chegarem no Japão. Contudo, além de suas roupas e aparência, o que chamou a atenção dos nativos foram suas armas de fogo.
onde a bordo do Junco havia alguns mosquetes. Tal fato foi tão marcante que o governador da ilha na época deixou registrado o informativo de ter comprado algumas daquelas armas trazidas pelos estrangeiros. Eu sei que nessa altura do campeonato vocês devem estar se perguntando: tá, mas cadê o tal do São Francisco Xavier que você tinha falado? Pois é exatamente aqui que ele entra. O padre Francisco Xavier, que naquela altura se encontrava em Malaca, na China, tomou conhecimento da descoberta do Japão pelos portugueses e, ao conhecer um foragido japonês chamado Anjiro, que pode ser Ângelo como nome de batismo, tomou a decisão de ir expandir a fé cristã no novo país. Fugindo de uma acusação de homicídio, Anjiro havia buscado refúgio no navio do capitão Jorge Álvares, que esteve no Japão em 1544. Anjiro acompanhou Francisco Xavier em 1549 ao Japão e o auxiliou no trabalho de cristianização. A chegada do navio à costa do Japão se deu no dia 27 de julho, após uma viagem de vários meses iniciada em Goa e com escala em Malaca e na costa chinesa. No entanto, só a 15 de agosto, vejam só, é que foi autorizado a desembarcar em Kagoshima, um porto da ilha de Kyushu, no sul do Japão. Além do seu companheiro e amigo Anjiro, Francisco Xavier saíra em terra em companhia de mais duas pessoas, o padre Cosme de Torres e o irmão Juan Fernandes, juntos com o objetivo de iniciar a missionação do arquipélago nipônico. Quando Francisco Xavier e os outros missionários jesuítas desembarcaram no Japão, o país estava mergulhado numa profunda guerra civil que durava várias décadas, com lutas permanentes entre vários chefes militares. Este cenário de caos social e de instabilidade política favoreceu a penetração da religião católica, uma vez que os missionários obtiveram proteção de diversos senhores da guerra que usufruíam do comércio levado a cabo pelos portugueses e acolhiam, portanto, os missionários que viajavam nos seus navios. O acolhimento prestado por um dos mais importantes chefes militares, o Oda Nobunaga, foi fundamental para o rápido crescimento das missões jesuítas. Todavia, o trabalho de Francisco Xavier não foi fácil. Embora bem recebido, ele se deparou com resistências por parte das autoridades japonesas, que desconfiavam naturalmente da nova religião. Fora esses contratempos, ainda tinha um outro problema que já vinha acompanhando a tripulação desde a viagem: o jogo de cartas. Eu conjecturo que Xavier jamais iria imaginar que dentro do próprio navio em que viera para o Japão haveria um elemento que, sem querer, acabaria deturpando todos os seus planos. A tripulação do seu navio levava um jogo de cartas chamado Man, que se tratava de um baralho português de 48 cartas. E claro que juntamente com as cartas vinham algumas regras para jogar com elas. A maioria dos jogos que se faziam com estas cartas eram jogos de apostas e que tempos mais tarde tornaram-se extremamente populares entre o povo japonês. Jogos de cartas refinados já eram jogados no país há vários séculos, porém apenas por nobres. Mas foi só com a chegada de São Francisco Xavier que o baralho foi se tornando popular no Japão. Apesar do maior legado de São Francisco Xavier no Japão ter sido a popularização do carteado, mesmo que de forma indireta, com a passagem do tempo, a missão do mesmo no país pôde ser considerada muito frutuosa, tendo conseguido estabelecer congregações em Hirado, Yamaguchi e Bungo. Xavier continuou a trabalhar durante mais de 2 anos no Japão, tendo escrito um livro em japonês sobre a criação do mundo e a vida de Cristo, até a chegada dos jesuítas que o vieram suceder. Mais tarde, o missionário iria se aventurar pela China com mais um propósito de missionação. Calcula-se que 30 anos após a chegada de Francisco Xavier ao Japão, o número de cristãos japoneses já excedia uma centena de milhares. Porém, no final do século XVI, a religião católica passou a ser vista como uma ameaça para a unificação política do país e foi severamente reprimida. Os missionários foram expulsos e o catolicismo foi oficialmente proibido, marcando assim o primeiro passo para o fechamento do Japão ao mundo exterior, que perdurou até o século XIX.
Quando o Japão fechou o seu contato ao mundo ocidental em 1633, as cartas de baralho estrangeiras foram banidas. O jogo com apostas durante o shogunato Tokugawa era ilegal. No entanto, como os jogos de cartas em si não foram banidos, novas cartas foram criadas com vários designers para evitar restrições. Um bom exemplo disso foi a criação de um baralho conhecido como Unsun Karuta, cujas cartas eram adornadas com arte chinesa, como guerreiros, armas, armaduras e dragões chineses. O baralho consistia em 75 cartas, mas não ganhou popularidade em comparação aos jogos de cartas ocidentais, simplesmente devido à dificuldade de se familiarizar com o sistema. Durante a Era Edo e as idades de Meiwa, Anei e Tenmei, um jogo chamado Mekuri Karuta começa a ganhar popularidade e destrona o lugar do obsoleto Unsun Karuta. O Mekuri Karuta era um baralho de 48 cartas dividido em 4 naipes de 12, tornando-se muito popular na época e foi uma das formas mais comuns de se fazer apostas. De fato, este jogo tornou-se tão famoso que acabou sendo banido em 1791, na Era Kensei. Durante as décadas seguintes, vários novos baralhos foram desenvolvidos e banidos posteriormente, porque foram usados quase que exclusivamente para jogos de azar. No entanto, com o tempo o governo começou a perceber que já era difícil combater o imenso sucesso dos jogos de cartas e por esse motivo começou a baixar a guarda em relação a algumas leis praticadas. E é aqui que nasce o Hanafuda, que combinava os jogos tradicionais japoneses com as cartas com as quais o estilo ocidental era jogado. Como as cartas Hanafuda não possuem números, pois o objetivo principal do jogo é associar imagens e a duração do jogo é muito maior, o governo, a muito custo, deixou passar esta nova variante de jogo de cartas que ainda era possível jogar com apostas, atribuindo pontos a combinações de imagens. As cartas Hanafuda tinham virado uma febre e desencadearam duas circunstâncias. Sendo a primeira pelo fato de ter popularizado ainda mais o carteado e os jogos de azar no Japão, e a segunda, ainda que de maneira imediata, que foi ter ajudado a dar luz à empresa que viria a ser lendária no mundo do entretenimento, principalmente em relação aos videogames. Claro que estou falando da Nintendo Kabushiki Gaisha. Há quem diga que a Nintendo seja um milagre, e confesso que eu também venho me convencendo cada vez mais disso. Afinal de contas, foi com a união de fatores que não tinham completamente nada em comum que fizeram com que a empresa nascesse. Apenas isso e nada mais. E claro que esse milagre tem o dedo do Santo Francisco Xavier, o padroeiro da cidade portuguesa de Setúbal, e que com muita justiça também deveria ser o padroeiro da Nintendo. E se você se considera uma pessoa nintendista ou apenas um bom fã da empresa, deveria rezar mais para São Francisco Xavier. Muito obrigado pela companhia de todos, espero que tenham gostado do vídeo, e se puder, dê aquela força pro canal, dando like, se inscrevendo e ativando o sininho para nos incentivar a trazer muito mais conteúdo bacana para vocês, como a segunda parte da história da Nintendo, em que ela botará as cartas na mesa literalmente. Então é isso aí, um forte abraço e fui!